Muito bom dia a todos. 10 horas e 15 minutos. Vamos iniciar então a nossa lição da Escola Dominical com uma palavra de oração, pedindo que o Senhor nos possa ajudar a estudarmos juntos a Sua palavra. Oremos então. Senhor Deus, estamos aqui mais uma manhã onde nós nos encontramos para podermos te adorar, Senhor. E começamos agora este tempo de adoração a Ti através do estudo da Tua palavra, Senhor, para que possamos aprender mais. E por isso, Senhor, pedimos, não só aqui para nós, Senhor, mas para todas as tuas igrejas espalhadas pela cidade, pelo país e por todo o mundo, Senhor, que hoje se reúnem para tributar louvores, para te adorar a ti, reconhecendo que tu és o nosso Deus. Que tu possas abençoar cada um dos teus servos, possas estar, Senhor, com as tuas santas igrejas, inspirando os professores, ajudando-os na transmissão da tua palavra, no ensino, e que haja fidelidade e temor a ti, Pai, para que em situações de dúvidas ninguém diga aquilo que as tuas escrituras não dizem e em situações, Senhor, em que estamos seguros que possamos ensinar devidamente para juntos podermos aprender e termos todos uma mesma doutrina, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos a estudar o livro de Gênesis e nós estamos a caminhar rapidamente. Estamos a estudar a história de Jacó. Na semana passada, os irmãos, para aqueles que se lembram, nós estudamos como Jacó enganou o seu irmão para adquirir a bênção de forma dolosa e depois vimos as consequências que vieram a partir daí. Sabemos que Jacó depois teve que fugir da sua casa, em parte porque tinha medo do seu irmão, mas também ele mistura ali o medo que tinha e ao mesmo tempo quer obedecer aos seus pais, porque os seus pais queriam que ele casasse com uma mulher, mas que não fosse uma mulher da terra de Canaã. Então aquilo que ele recebe dos seus pais, a instrução é que ele voltasse para a terra de origem de Abraão e ali na família de Naor, que era irmão de Abraão, seu avô, ele pudesse encontrar ali uma mulher com quem ele poderia casar. Então, para hoje, nós vamos dar continuidade. Jacó sai agora da casa do seu pai, sai à pressa. O texto é muito claro ao dar-nos a indicação de que ele sai sem levar nada consigo e ele vai fazer agora uma viagem da zona onde ele estava, no sul da Judeia, como nós o conhecemos, e ele agora vai para a zona de Padã Arã. E os pontos que nós temos para a nossa lição são aqueles que vos apresento. Jacó vai chegar a Padã Arã, vamos ver o que é que acontece. Ele vai permanecer ali durante muitos anos da sua vida. Ele vai se casar ali, cumprindo aquilo que era o desejo dos seus pais. Vai ter vários filhos também em Padã Arã. E depois vamos ver como é que o Senhor o abençoava. Eu vou pedir só, enquanto vou avançando a lição, que possam ligar ali a televisão, que é para eu também poder acompanhar, de certa forma, a projeção a partir da posição onde estou. Mas eu, antes de avançar, meus irmãos, gostava de ver convosco aqui o mapa, porque Jacó vai continuar a sua viagem. Vimos na semana passada que ele parou, não a meio da viagem, ele sai de casa, mas o dia terminou, ele tinha que descansar. Os irmãos lembram-se a cidade onde é que ele parou? E foi onde nós paramos a nossa lição. Era uma cidade que se chamava Luz, entretanto o nome foi mudado. Betel. Betel ficava ligeiramente a norte daquilo que nós hoje conhecemos como Jerusalém. Significa que ele não tinha andado muitos quilómetros, então ele parou em Betel. Foi aí onde ele teve aquela visão e viu aquela escada que estava a ligar o céu e a terra, e ele ficou muito admirado por perceber que Deus estava ali. Ele não sabia e vimos as implicações que isso tinha. Então Jacó vai continuar a sua viagem e nós temos aqui o mapa. E eu gostava que nós pudéssemos olhar para este mapa, porque há aqui uma correção que eu tenho que fazer, explicar aos irmãos o porquê do erro e que, de certa forma, o estudo da Bíblia deve ser o mais integral possível, porque podemos cair no erro que eu caí. Então, Jacó estava aqui nesta região, ele para aqui em Betel, onde ele vai ter o sonho, onde ele vai fazer ali aquele voto ao Senhor, e ele agora vai partir em direção a Padã Arã. Os irmãos encontrarem Padã Arã ou Arã apenas é a mesma coisa. Arã é o nome da localidade, Padã é como se fosse o lugar de Arã ou a planície de Arã. Então, ele vai estar
Era possível colocar como estava anteriormente, por favor? Então ele vai até a região que está aqui. Lembram-se quando eu disse que o servo de Abraão saiu também desta região e foi buscar uma esposa para Isaac, que era Rebeca, e eu tinha mostrado aos irmãos todo este percurso até aqui. Porquê? Abraão originalmente era de Ur dos caldeus, sai aqui desta região. O texto bíblico diz-nos que Tera, o pai de Abraão, vai migrar daqui desta região e vai para Harã, lá em cima. Ele vai ali fixar-se naquela região. Só que o texto bíblico diz-nos o quê? Tera vai levar quem consigo? Lembram-se? Abraão, e leva mais Ló, que era sobrinho de Abraão. Não nos faz referência de Naor. Então, o que nos leva a crer que Tera levou um dos seus filhos, Abraão, e Ló, e vai se fixar ali naquela região. Quando Tera vai falecer, depois Abraão, algum tempo, vai migrar para aqui, que era a terra que o Senhor lhe tinha prometido, onde ele depois vai acabar por se fixar aqui em toda esta região. Acredita-se, e depois gera-se aqui uma grande discussão, que Naor provavelmente continuou por aqui. E só mais tarde, Naor também migrou para a terra para onde o seu pai tinha migrado anteriormente. Daí, depois que as referências que temos a toda a família de Abraão deixa de estar aqui e passa a estar ali em Harã. Então, nós não encontramos nenhuma referência bíblica que nos diga isso. Mas quando chega a história de Jacó, quando Jacó agora vai ter que voltar para a sua família de origem, ele já não vem para aqui. A Bíblia aqui dá-nos indicações muito claras sobre isso. E ele agora vai ali para aquela região. Então, quando tivermos a pensar na história de Jacó, na terra de origem dos seus pais, ele está ali naquela região e não aqui, na região originalmente de onde Abraão partiu, que era Ur dos caldeus, mas ele agora vai estar ali naquela região de Padã-Arã. Então agora Jacó vai partir e ele vai chegar então ali no seu destino. Quando ele chega, ele vai se aproximar a um poço, que normalmente é um sítio de referência, porque é onde as pessoas têm que ir buscar água e é onde também os animais têm que ir obrigatoriamente para poderem beber água. E ele vai chegar a um poço e vai encontrar ali um conjunto de pastores, e eles estão ali com os seus rebanhos e estão ali parados. Jacó vai estabelecer ali um contacto com eles, todo o diálogo é muito interessante. Nota-se que Jacó é proativo, vai dar até indicações para dizer para eles não estarem ali muito tempo parados, para levarem ainda os rebanhos a pastar, porque o dia ainda não tinha terminado. Mas o importante não é tanto essa parte da história, mas é Jacó ter chegado ali, naquela região, não conhecia ninguém. Não nos podemos esquecer que ele nunca esteve naquela região, ele não conhece nenhum dos seus familiares, nunca viu ninguém. Então ele vê aqueles pastores e ele pergunta se eles conhecem Labão, filho de Naor. Até utiliza uma expressão interessante, porque na verdade Labão era filho de Betuel. Mas ele pergunta se conhecem Labão, filho de Naor, o que significa que Naor era o patriarca, quando se estabeleceu depois ali naquela região. E eles vão dizer que conhecem, e eles até acrescentam mais, dizem, conhecemos, e a filha dele também tem um rebanho e também está a vir para aqui, que é o sítio onde os rebanhos se encontram todos, não é? Então, eles tinham uma regra naquele poço, e Jacó no início não percebe, mas eles depois explicam. Quando chegavam ao poço, eles não podiam abrir. A ideia era juntar todos os pastores que pastoreavam naquela região. Quando eles chegassem junto do poço, então abria-se o poço uma vez, dava-se de beber aos animais e depois fechava-se o poço para que ninguém pudesse vandalizar o poço, que era uma preciosidade ali naquela região, e depois também o poço pudesse estar salvaguardado de poeiras ou outros detritos que podiam ali cair. Então, Jacó agora está ali, está a falar com aqueles pastores, eles dizem que a filha de Labão está a chegar e pouco tempo depois Raquel chega também com o seu rebanho. Jacó vê ali a Raquel, vai ajudá-la prontamente, ele vai remover a pedra do poço e aí nós começamos já
a saber mais algumas coisas sobre Jacó, porque aquela pedra, todo o contexto dá-nos a entender que tinha que ser uma coisa pesada. E eles às vezes tinham que esperar vários pastores para poderem remover a pedra do poço. Mas Jacó sozinho vai remover ali a pedra do poço, ajuda a dar de beber aos rebanhos de Raquel e depois vai saudá-la através de um beijo e ele começa a chorar porque encontrou alguém da sua família. E ele, então agora já podemos dizer que chegou ao seu destino. Jacó agora está ali com Raquel e Raquel vai levar então Jacó para a casa de Labão, o seu pai. Labão, seu tio, Labão é tio de Jacó, é irmão de Rebeca. Quando vê Jacó, Jacó vai contar, dizer que é o seu sobrinho, Labão alegra-se muito e vai recebê-lo em sua casa. E o texto diz, tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, ou seja, sobrinho, não é? Jacó era sobrinho de Labão, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou e levou-o para a sua casa. O texto depois não nos diz muito mais, mas o texto avança e dá logo o salto de um mês, porque Jacó vai ficar em casa de Labão durante um mês inteiro. O que acontece é que Jacó, em princípio, iria ficar ali mais tempo, ele não tinha nenhum plano, mas também, em princípio, não se iria ausentar, e aquilo que Labão faz é dizer para Jacó definir um salário. O que nos indica que Jacó esteve ali um mês, mas já estava a trabalhar. Não estava parado. Então, conseguimos perceber, pelos poucos pormenores da história, que Jacó era um homem trabalhador. Era um homem muito trabalhador. Tanto que quando ele chegou no poço, ele viu ali os pastores à espera que os outros todos chegassem e ele começou logo a dar indicações que eles ainda podiam aproveitar o tempo para trabalharem. Então nota-se que era um homem esforçado e um homem de trabalho. Então o seu tio Labão vai dizer, acaso irás servir-me de graça? Diz-me qual será o teu salário. Então agora Jacó tinha que definir um salário para acordar com o seu tio. Jacó, estando lá um mês, já conhecia quem eram as filhas de Labão, as suas primas, e Jacó tinha-se enamorado da sua prima mais nova, Raquel. Então o acordo que Jacó faz com Labão diz assim, ora Labão tinha duas filhas, Lia a mais velha e Raquel a mais moça. Lia tinha olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e disse, 7 anos servirei por tua filha mais moça Raquel. Então Jacó está aqui a dizer a Labão, o meu salário é este. Eu trabalho para ti 7 anos e eu caso-me com Raquel. E Labão vai concordar e fica contente e ele até vai dizer, prefiro dar-te a ti, que és meu familiar, do que dar a alguém desconhecido, e por isso Labão então vai aceitar. Então agora imaginem esta história. Jacó está ali, ele decide trabalhar 7 anos de graça, no sentido em que ele não vai receber remuneração, então ele vai trabalhar 7 anos para Labão. 7 anos para quê? Para poder casar com a filha de Labão. Meus irmãos, isso é aquilo que nós chamamos o dote. O dote normalmente correspondia a sensivelmente 1 ano de trabalho que o homem tinha que dar ao pai da noiva, a família da noiva, ou, em alguns casos, podia-se dar o dote em materiais preciosos, como prata, ouro ou outros objetos que fossem valiosos na altura. E animais também, naturalmente, até porque a riqueza também se media pelo número de animais. O que significa que o dote de 7 anos que Jacó queria dar por Raquel era uma coisa anormal, anormalíssima. Com isso, os irmãos já conseguem perceber 2 coisas. A primeira era o quanto Jacó amava Raquel. Que ele estava disposto a dar 7 anos de trabalho da sua vida. Pensem quanto é que vocês podiam ganhar durante 7 anos de trabalho, de forma esforçada. 7 anos de trabalho da sua vida por Raquel, e mostra também o valor que Raquel tinha, porque agora o mundo não muda, meus irmãos. Quando alguém fica noivo, alguém conhecido, nós vemos qual é o anel que a pessoa tem e faz notícias do anel. Naquela altura, funcionava como agora, é só dizer que muda a tecnologia e as peças de roupa que temos. Então eu fico a pensar, as notícias
a correrem, a dizer que Raquel vale 7 anos de trabalho. Raquel era a mulher mais famosa ali daquela região. A mulher que vale 7 anos de trabalho. Era como se fosse a mulher que tem o melhor e o maior anel de noivado. Então, consegue-se perceber, embora a história não diga, tudo aquilo que depois se gerou, também aquilo que Jacó estava disposto a fazer. E por isso, então, agora, Jacó vai trabalhar 7 anos. A Bíblia volta a dar um salto muito grande. E diz que aqueles 7 anos passaram rapidamente porque Jacó amava muito Raquel. E por isso, parece que Jacó fez com a grande expectativa de, passados 7 anos, poder casar com Raquel. Isso ensina-nos a paciência. Por alguma coisa que Jacó queria muito, ele esforçou-se. Ele não se limitou a orar ao Senhor para, no dia seguinte, o Senhor lhe dar Raquel. Não. Ele, não se esqueçam, tinha feito uma oração ao Senhor logo no início da sua viagem a Betel, em que ele pediu boa jornada e que o Senhor o abençoasse. Mas isso não o isentava dele ter que trabalhar muito. E Jacó trabalhou muito. E ele trabalhou 7 anos. No final de 7 anos, Jacó vai relembrar Labão do acordo. E nós começamos já a perceber um bocadinho sobre o seu tio Labão. Lembram-se do seu tio Labão? Foi aquele homem que recebeu o servo de Abraão quando Abraão foi para ir buscar Rebeca. E quando Labão soube que o servo de Abraão trazia 10 camelos com muita riqueza, foi logo a primeira pessoa a ir buscar o servo de Abraão. Então nós com estes pormenores começamos a conhecer já Labão. Então vejam, passam 7 anos e Jacó diz assim: dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo. Eu fico a pensar, o pai nem estava preocupado em honrar, em dar a filha? Parece que não. E nós, conhecendo o resto da história, percebemos logo que provavelmente se Jacó não dissesse nada, continuaria a trabalhar e Labão também não havia de dizer nada. Então, Labão honra aquilo que tinha acordado com Jacó, organiza a festa de casamento, mas não se esqueçam, Jacó trabalhou para casar com quem? Com Raquel. No dia de casamento, o que é que vai acontecer? O Jacó foi enganado. Vejam. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete, que é a festa de casamento. À noite, conduziu Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E coabitaram. E aqui entra uma das partes, se calhar, mais estranhas da Bíblia. Então, Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Mas ele teve relações sexuais com Lia. Mas ele não se apercebeu. O texto depois vai nos mostrar, e vamos ver a seguir, que ele só se apercebe de manhã. Mas o texto bíblico diz-nos que Raquel e Lia, elas eram diferentes. Em que uma era muito formosa. Não descreve fisicamente a outra, mas descreve aspectos dos olhos que naquela cultura era muito valorizada. O que significa que elas eram mesmo diferentes. Então, temos aqui uma coisa aparentemente estranha. E agora, no dia seguinte, Jacó acorda, depois de ter consumado o casamento. Jacó consuma o casamento, no dia seguinte ela acorda e viu Lia. Pode ser agora a mulher que está ao seu lado, agora é Lia. E ele vai ter com Labão e pergunta: que é isto que me fizeste? E nós não devemos ler isto assim, devemos ler um homem que está completamente exaltado. Porque ele foi enganado, ele trabalhou 7 anos. É que nós pensamos, foi enganado. Não, ele trabalhou 7 anos de graça. E o casamento naquela altura, consumado estava. Não se volta atrás. Não se volta atrás. Então, e ele amava muito a outra irmã. Não te servi eu por amor a Raquel, porque, pois, me enganaste. E algumas dúvidas nós temos. Como é que Jacó foi, de facto, enganado? Ele dorme com uma mulher, mas ele queria a outra. Ele não se apercebeu. Parece que não, não é? E nós nunca pensamos sobre isso. Mas quantas pessoas estavam a par deste engano? Nós, às vezes, eu estava a pensar sobre isso e pensei, pois eu nunca me lembrei de perguntar-me isto. Porque Labão estava a par do engano sozinho? Então, nós vamos tentar responder. A primeira, como é que ele foi enganado? Devemos compreender bem o contexto cultural histórico. As cerimónias eram longas, aquilo era um banquete. Então demorava tempo. E a ideia de banquete
e nós conseguimos perceber pelo contexto, aquilo se começou de dia, estendeu-se pela noite dentro e avançou. Na altura não havia postes de luz, não havia LEDs, não havia telemóveis ou tablets que dão luz, não havia nada disso. E consumia-se vinho no banquete, era normal, era um dia de festa, era um dia alegre. E não se esqueçam da expectativa de Jacó. Jacó viveu 7 anos à espera daquele dia, tanto que os 7 anos, o texto bíblico diz que passou como se fosse um bocadinho de dias. Então, Jacó, naquele dia, eu acredito que ele estava eufórico. Ele não estava bem lúcido. E se calhar, a cumprimentar as pessoas, bebeu algumas coisas. A noiva estava coberta. Porquê? Porque ela agora já estava diante daquele que seria o seu esposo. Lembram-se de Rebeca, quando estava a chegar, e ela estava sem véu, e ela pergunta ao homem que estava com ela, quem é aquele homem que está ali no fundo? E o servo de Abraão diz, aquele é o Isaac, com quem tu vais casar. E o que é que Rebeca fez? Cobriu-se. Porque ela, como solteira, podia andar descoberta. Mas ela, solteira, diante do seu noivo, o que é que ela tinha que fazer? Ela tinha que se cobrir. Então, a noiva estava coberta. E era normal, por uma questão também de vergonha, que durante a noite de núpcias não quisessem nenhuma luz ali próxima. Insegurança da mulher, o primeiro ato sexual que vai ter, algum embaraço, porque a sociedade era mais púdica, não era como a nossa. Não era como a nossa que nós mostrarmos o corpo com alguma facilidade. Não era assim que as coisas funcionavam. Então, ele entra, se calhar alterado, a euforia do momento, consome o casamento de tal maneira que ele nem se apercebe e dorme a noite inteira. E só de manhã, lúcido, com luz, ele olha e percebe que aquela não era a mulher por quem ele tinha trabalhado. E por isso, compreendendo isso, deixa de ser tão estranho, embora não deixe de ser estranho, não é tão estranho. Agora, quem é que sabia deste engano? Labão, o arquiteto do engano. A esposa de Labão tinha que saber. E as 2 filhas tinham de saber. E eu fico a pensar muito nesta história. Como é que foi o casamento? Porque Raquel tinha que ser conivente de alguma forma, forçada ou não, ela tinha que participar, porque Raquel tinha que estar presente e estava coberta. E a Lia estaria descoberta e só se cobriu quando o pai entregou, ou não estava presente, ou também estava coberta? Nós não sabemos, mas que elas sabiam do engano, sabiam. Agora, podemos sempre dizer, mas tanto a esposa, como Lia, como Raquel, elas podiam ter sido obrigadas por Labão. É um facto? É. Labão, uma pessoa imponente, o patriarca da família, podia ter dito, ai de vocês, se disserem alguma coisa. E nós, de certa forma, conseguimos compreender. No entanto, eu não desculpo. Imaginem, eu utilizo a autoridade de pai sobre o meu filho e digo assim, olha, ai de ti que me denuncies a polícia. Eu vou ali ao lado matar o vizinho. E eu utilizo a autoridade de pai. Não deve ele ir à polícia? Porque isto é uma coisa grave. Agora, Jacó trabalhou 7 anos. O casamento consumado estava. Então, e ninguém se preocupou com Jacó. Podemos dizer que elas tinham medo. Eu acredito até que podia ter sido o caso. Não sabemos, que a Bíblia não diz. Mas ninguém se preocupou, foi com Jacó. Foi a vítima de toda aquela história. E nós conseguimos perceber que a família de Labão parece que tinha ali alguns traços. Era mesmo uma família de enganadores. E vamos ver que Raquel era um bocadinho parecida com o seu pai. Ela rouba objetos da sua própria casa, não é? E depois, mesmo durante o matrimónio, ela negocia algumas coisas com a sua própria irmã. No entanto, meus irmãos, não é o ponto importante da lição, mas não deixou de ser interessante pensar sobre isso. Mas há uma coisa que nós podemos ver com esta história. Neste engano, Labão dá uma lição de vida muito grande a Jacó. Aquilo que aconteceu com Jacó foi exatamente aquilo que Jacó fez com o seu pai. Jacó, alguns anos antes, há 14 anos antes, tinha feito o mesmo com o seu pai. Enganou o seu pai.
de certa forma enganou o seu irmão, embora o irmão tivesse acordado, mas ele fez, da maneira que ele fez, ele tinha receio do irmão, que significa que na consciência dele também estava a enganar o seu irmão, e nós vemos que agora ele vai ter uma lição de vida. E é interessante a resposta que Labão lhe dá. Vejam, respondeu Labão, porque Jacó está exaltado. Não se faz assim aqui na nossa terra. Provavelmente Labão já conhecia a história do engano de Jacó. Isto aqui não é como na tua terra. Não. Dar-se a mais nova antes da primogênita. Não, o primogênito vai primeiro. E ele não diz a mais nova, ele diz a primogênita, a que nasceu primeiro. É como se ele tivesse dito a Jacó, não, aqui não é como lá em Berseba, onde tu estavas, que se engana e o primogênito perde a primogenitura. Aqui não. Ela tem que casar primeiro. E Jacó aqui sente aquilo que ele fez a seu pai. Então, esta história para nós é interessante. E eu acredito no princípio bíblico que Deus trata-nos da forma como nós tratamos os outros. Agora, pode haver um caso que nós não conseguimos ver exatamente isso, mas Deus tem as suas maneiras. Mas Deus tem que estabelecer uma maneira de ser justo com todos nós. Como é que Deus pode ser justo com todos nós? E nós dizemos que é justo se Deus dá-lhe um salário de 2.000 e dá-lhe um salário de 1.000. Então, mas Deus é justo, não devia dar um salário igual. Mas Deus vai trabalhar com ele na proporcionalidade daquilo que ele dá a Deus, naquilo que ele está disposto a fazer. Então Deus trabalha connosco de forma proporcional. Há uma reciprocidade. Isto é um princípio bíblico, a ideia da semeadura e da colheita. Isto é um princípio bíblico. Não é um provérbio que que nós utilizamos, mas não é mundano. Ele vem do livro de Provérbios. Aquilo que o homem semeia, o que é que vai acontecer? Aquilo que vai colher. Aquilo que vai colher. É um princípio bíblico que Deus tem nas Sagradas Escrituras. Então, vejam agora. Jacó enganou seu pai. Labão enganou Jacó. Mas Labão agora vai mais longe. Labão diz-lhe assim, mas não te preocupes. Eu enganei-te sim, mas isto aqui não é como na tua terra. Primogênita é mesmo primogênita. Mas agora não te preocupes. Decorrida a semana desta, passa a lua de mel com Lia, cumpre a tua obrigação, dar-te-emos também a outra. Depois podes ficar com a outra. E Jacó provavelmente, imaginem que ele escutou esta parte, fica contente, mas Labão é enganador, complementa pelo trabalho de mais 7 anos. Então agora aquele homem vai trabalhar 14 anos de graça, sem salário para Labão. 14 anos. Vejam agora o engano a que ele teve sujeito. O enganador do seu pai, do seu irmão, agora vai encontrar alguém à sua altura. Agora ele encontrou alguém à sua altura. E durante 14 anos, este homem trabalha de forma esforçada para um enganador, que é o seu tio. Mas ele então casa, uma semana depois, vai casar-se com Raquel, que era a mulher que ele amava. Toda esta história, meus irmãos, percebemos a lição que Jacó aprende, mas vamos ver agora as consequências que decorrem a partir daí. Porque agora temos um homem que tem 2 mulheres. E o homem tem preferência por uma. Lendo bem o contexto, nós conseguimos perceber que Jacó, muito provavelmente, habitava quase permanentemente na tenda de Raquel. E, de vez em quando, ia cumprir a sua obrigação na tenda de Lia. Tanto que as duas, nós não sabemos exatamente, sabemos que Raquel era estéril. Quanto a Lia, a Bíblia não nos diz, mas leva-me a crer que provavelmente também devia ter algum problema de fertilidade, porque dá-nos a entender que as duas não tinham filho, mas Deus, porque vê Lia ser maltratada, decide Deus então ser misericordioso para com ela e permite que ela possa ter filhos, o que significava que ela também não tinha. Parece que as duas deviam ter algum problema de infertilidade, só que Deus vai abençoar Lia. Então temos agora o seguinte, meus irmãos, temos ali Lia e temos Raquel. E temos Zilpa, que era a serva de Lia, podemos dizer, que era a pessoa que estava próxima, e temos Bila, que era a serva de Raquel. Então, nós podíamos fazer aqui uma divisão.
e dizer que a família de Jacó agora estava dividida. Tínhamos aqui o lado de Lia com a sua serva, e temos aqui o lado de Raquel. E Jacó vivia aqui, não é? Porque ele tinha duas esposas, então vivia aqui em dois lados em simultâneo. O Senhor abençoa Lia, e Lia vai ter então o primogênito e vai dar à luz a Ruben. E Lia vivia com a expectativa de que o seu esposo a pudesse amar, porque era muito claro que Jacó amava a Raquel. E isto era uma coisa tão clara que Lia está sempre a clamar ao Senhor, e cada filho que lhe nasce, ela tem a expectativa, não é? Porque aquilo era uma sociedade em que os filhos eram muito valorizados, era a verdadeira herança do Senhor. Ela vivia com a expectativa de que, ao ter filhos, o seu esposo iria amá-la. Então, não mudou nada. Simplesmente teve um filho, mas o seu esposo não a amava na mesma. Então ela tem o segundo, Simeão, e volta novamente a ter a expectativa que o seu esposo possa amá-la. E ela depois vai ter Levi, e vive com a expectativa ainda, agora já tem 3, que o seu esposo a possa amar. E ela vai ter o quarto, e pela primeira vez, Lia vai agradecer ao Senhor, e vai louvar ao Senhor, e não vai estar com a expectativa de que o seu esposo a vá amar. Ela continuava a ter esse desejo, mas com Judá, os irmãos leiam nas Sagradas Escrituras, ela agradece apenas ao Senhor. Parece que ela ganha consciência. Mais do que eu procurar alguma coisa que posso nunca encontrar, mas o Senhor eu já o encontrei. E o Senhor foi misericordioso comigo e deu-me filhos. Não se esqueçam, não há filhos deste lado. E esta sociedade, as pessoas são muito marcadas, as famílias, e as mulheres são marcadas por ter ou não ter filhos. E não ter filhos significava que a mulher era amaldiçoada, não era abençoada por Deus. É que não era só a ideia de não ser abençoada. É que Deus estava descontente. As pessoas entendiam a infertilidade como um castigo. Não era bem-aventurada a pessoa. Então, Raquel não consegue ter filhos. Raquel então arranja a solução. Diz assim, ok, isto como está dividido, é como se aqui fosse a família de Lia e esta fosse a família de Raquel. Então, se Jacó tivesse filhos com Bila, era como se fosse filho de Raquel, era um filho deste lado. Então, o que é que Raquel vai fazer? Vai dizer Jacó, olha, dá-me filhos através da minha serva. Então, Jacó vai ter 2 filhos com Lia, Dan e Naftali. 2 filhos. O que é que acontece? Está 4-2. Lia, de alguma forma, começa a ficar preocupada, porque agora, não se esqueçam, estes 3 filhos, o que é que ela desejava? Que o seu esposo a amasse. Só que agora já há filhos deste lado. A amar já não é por ter ou não ter filhos, é pela quantidade de filhos. Então o que é que ela faz? Diz, Jacó, porque Lia deixou de conseguir conceber. Jacó, agora tu também tens que me dar filhos por Zilpa. E vai dar Gad e Aser. Então, os irmãos já estão a ver, os filhos pendem quase todos para este lado. E depois o Senhor novamente volta a atender para Lia e lhe vai dar mais 2 filhos, na verdade 3. Vai dar Isacar, Zebulon e dá-lhe a Diná, uma filha. E depois, finalmente, o Senhor tem misericórdia de Raquel e vai deixar que Raquel conceba José. Então, nós temos aqui 12 filhos, como eu disse, porque se os irmãos contarem, eu fui numerando, que é para nós podermos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só que porquê é que eu não contabilizei Diná? Porque era uma sociedade patriarcal. E Diná era filha biológica, mas como é que funcionava? Quando ela se casasse, ela passava para a família do seu esposo. Ela deixava de ser filha de Jacó. Ela passava a ser filha da família do seu esposo. E por isso, então, nós não a consideramos, e as Sagradas Escrituras nunca consideram, os irmãos não conhecem descendentes de Diná, porque os descendentes de Diná têm a ver com o seu esposo e vão entrar na família do seu esposo. Então, nós temos aqui, na verdade,
Não 12, mas 11, porque nós não a contabilizamos. E estas 11 que estão aqui são as 11 tribos de Israel, e falta uma tribo de Israel, que é a tribo de Benjamim, que vai nascer aqui de Raquel, mas só vai nascer muito mais tarde. Vai nascer vários anos depois. Ou seja, já depois de todos eles serem adolescentes, é que vai nascer Benjamim. Já é o filho da velhice. Nasceu muito mais tarde. A diferença de Ruben para Benjamim é muito grande. É muito grande. Agora não estou a ver assim as contas, mas eu diria que provavelmente 20 anos, talvez, mas posso depois tentar fazer ali as contas para ver com os irmãos. Então agora temos aqui Jacó, e durante o tempo que ele trabalhava para Labão, ele vai ter estes 12 filhos, 11 filhos e uma filha, não é? E no final dos 14 anos, agora Jacó já cumpriu, já não deve nada a Labão, e ele decide regressar para a terra do seu pai. Não se esqueçam, Jacó, ele fugiu, não é? Foi também cumprir aquilo que os pais lhe pediram, mas ele sabe, ele é o herdeiro, ele ganhou o direito à primogenitura, a bênção do seu pai, ele é o herdeiro da promessa de Deus a quem? Abraão. E qual foi a promessa de Deus a Abraão? Que ele ia ser pai de uma grande nação, mas mais do que isso, a promessa também tinha a ver com a terra. Iria herdar que terra? Que terra é que ele ia herdar? Meus irmãos, têm que saber, tem que ficar sempre muito claro para perceberem o comportamento também de Jacó. Jacó estava a viver onde? Aqui. Mas a promessa de Abraão é que o Senhor ia dar que terra? Esta. E quem é que era o herdeiro da promessa de Abraão? Era Isaac. E depois de Isaac, quem é que era o herdeiro da promessa? Era Jacó. Então, sabia que havia de herdar esta terra. Mas ele está a viver aqui. Ele vive aqui 14 anos. Então ele diz, deixa-me regressar. Porque ele sabia toda a história do engano da primogenitura, do engano para ganhar a bênção, era para ele herdar precisamente isso, a bênção de Abraão, de ele ser o herdeiro desta terra. Então ele sabe, a herança dele está aqui. A herança dele está aqui. E eu consigo compreender por isso, ele ter trabalhado 14 anos, ele não ter nada. Porque ele sabe, ele é o herdeiro desta família, o seu pai é milionário. E isto também ajuda-nos a perceber porque é que ele aceita trabalhar 14 anos de graça. Podemos pensar, mas então e para organizar a sua vida? Ele bastava regressar à sua casa, vencendo o medo do seu irmão, mas a fortuna está ali. Isaac era milionário. Então ele, passado aquele tempo, ele decide regressar. E nós estamos... Até José. Então ele decide voltar. E ele vai ter com Labão, não é? E vai dizer, tendo Raquel dado José, disse Jacó a Labão, permita-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Ou seja, ele sabia que não era dali. Ele tinha bem consciência. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Aqui, alguns teólogos acreditam que, muito provavelmente, Labão teria adotado Jacó. E Jacó era como se fosse um filho de Labão. Porque Labão percebeu que era abençoado através de Jacó. E ele gostava de Jacó porque lhe dava lucro. Então, ao adotá-lo, Jacó iria ter que permanecer ali, como um filho, não é? E aquilo era vantajoso também para ele. E nós acreditamos que isto eventualmente é uma possibilidade real por algo que vai acontecer mais tarde e nós devemos estudar na próxima semana. Mas só vai saber quem aqui estiver. Mas vamos avançar. Então, Labão vai pedir para Jacó permanecer ali mais tempo. Labão percebeu que Deus abençoava Jacó. Era uma coisa clara. Não havia dúvidas nenhumas. Então, Labão não quer perder esta vantagem, porque Labão percebeu. Este homem, a maneira como ele trabalha, o que ele produz, isto não é normal. Labão percebeu rapidamente. Como é que eu agora vou perder este homem aqui ao meu lado? E isso ensina-nos uma coisa muito importante. Muitas vezes nós beneficiamos, porquê? Porque estamos ao lado da pessoa certa, que é a pessoa abençoada por Deus. Não é certa por nenhuma razão, é só dizer que qualquer pessoa abençoada por Deus é a pessoa certa para estar ao nosso lado. Não é?
Muitas vezes os nossos colegas do trabalho da escola são abençoados sem eles saberem. Porquê? Porque estão ao nosso lado. E porque Deus nos abençoa, aquelas pessoas acabam por ser beneficiadas. Deus abençoa-me e eu sou bom aluno. Qualquer pessoa que trabalhar no meu grupo tem vantagem. Mas ela não fez nada, mas está a desfrutar da bênção que o Senhor me deu a mim. Se eu tiver uma estabilidade familiar, qualquer meu colega que tiver abençoado pelo Senhor, qualquer meu colega que tiver muitos problemas familiares, ao ver a calma, eu puder ajudá-lo, ele puder vir, receber apoio, ele está a ser abençoado. Está a desfrutar das bênçãos que o Senhor nos dá. E por isso, se por um lado nós ficamos contentes quando vemos essas coisas, devemos é refletir se nós estamos a ser como Jacó, de tal maneira que Labão, o enganador, olhou e percebeu: eu estou a tirar proveito da bênção que Deus dá a este homem. Porque se os nossos colegas não conseguem ver isto em nós, alguma coisa estranha se passa. Eu não estou a falar proveito financeiro, pode ser qualquer outra coisa que possa beneficiar as pessoas. Então, meus irmãos, Labão viu Deus na vida de Jacó. Os nossos colegas veem Deus na nossa vida de tal maneira que dizem: eu quero é que fiques aqui perto. Isto aqui é muito problemático no local de trabalho, ainda bem que tu estás aqui. Apaziguas as coisas. E são os nossos colegas a desfrutarem daquilo que o Senhor nos dá. E agora Labão vai insistir para Jacó ficar ali. E eles vão chegar a um acordo. Jacó quer ir, mas Labão é insistente. Não se esqueçam, Labão é o enganador. E eles vão chegar a um acordo. Vejam o acordo. Labão continuava a ser o dono do rebanho e Jacó continuava a ser pastor. Ou seja, Labão não vai querer que Jacó lhe seja igual. Quer que Jacó continue a ser o servo. Jacó continua a ser o servo. Jacó não era um miúdo. Jacó não tinha 20 anos. Jacó tinha, pelas contas que fizemos, meus irmãos, mesmo que seja num cálculo conservador, nesta altura, Jacó deveria ter 70 anos ou mais. Então já era alguém que devia ter a sua autonomia, a sua família, mas Labão não o quer largar. E ele chega a um acordo. Então, Jacó continua a trabalhar para Labão. E agora qual é o salário? Então, eles vão acordar e o salário passa a ser: todas as ovelhas e cabras que nascessem apenas com uma cor, é o mais natural, não é? Seriam de Labão. Agora imaginem um rebanho, a maior parte dos animais que nós encontramos no rebanho só tem uma cor. Não é? Então Labão disse: estas ficam para mim. As outras que forem as ovelhas e cabras malhadas, com várias cores, ficam para ti. E no caso das ovelhas, aquelas que forem todas negras, também ficam para ti. Que são a minoria. São a minoria. Então, quando tinham assim este aspecto, ficavam de Jacó. E este foi o acordo e Jacó aceita o acordo. Jacó aceita o acordo. Mas já estão a ver que o acordo é altamente vantajoso para quem? Para Labão, não é? Agora, porquê que Labão faz este acordo? De certa forma eu já respondi. Porque ele percebe rapidamente que o normal é os animais nascerem com uma cor só. A ovelha ter apenas uma cor, a cabra ter apenas uma cor. Ele sabe disso. Ele é pastor. Então ele percebe e ele não queria que Jacó tivesse algum tipo de lucro. Porque na cabeça dele, enquanto Jacó não tinha lucro, Jacó iria continuar a depender dele, a viver ali. Então vejam. Disse Labão: meus irmãos, eu aqui vou insistir. Labão não queria que Jacó tivesse nenhum lucro. E nós conseguimos ver a maldade neste acordo do Labão. É mesmo maldade pura. Vejam. Disse Labão: pois sim, seja conforme a tua palavra. Naquele mesmo dia, em que dia? No dia em que fizeram o acordo qual era? Significa que no rebanho havia animais de uma cor e havia animais malhados. Os de uma cor eram a maioria, os malhados eram, mas estavam ali. O que significa que se os animais começassem a ter filhos, havia probabilidade de nascerem animais malhados. Menor era a probabilidade, mas ela existia.
Naquele mesmo dia em que eles acordaram, assinaram, na altura não se assinava, mas se fosse no nosso tempo era assinado, não é? Vejam o que é que o Labão faz. Separou Labão os bodes listados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos. Tirou do rebanho e deu aos seus filhos. E o que é que fizeram? E pôs a distância de 3 dias jornadas entre si e Jacó. E agora afastou Jacó, naquele dia, o rebanho que tinha malhados e animais só de uma cor, o Labão tirou todos os malhados e deixou só animais de uma cor. E agora os animais iam ter filhos. Os filhos iam nascer como? E agora qual seria o salário de Jacó? Isto é mesmo maldade, é alguém mal intencionado. No mesmo dia que eles celebram o acordo, ele separa, entrega aos seus filhos. E é que não mete no aprisco ao lado. Leva por uma distância de 3 dias, para não haver contacto possível entre os animais. Porque se estivesse ali no aprisco ao lado, um saltava, uma cabra saltava, acasalava. A distância é tal que não vai haver acasalamento entre os animais. Não é? E agora, Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então, Jacó só apacentava o rebanho de Labão que tinha uma cor. E agora Labão disse, os que nascerem malhados são teus. E a história, agora é aqui que nós conseguimos ver como é que Deus vai agir. E Deus atende para os seus filhos. E vejam. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleiras e de plátano e lhes removeu a casca. Bem, eu posso explicar o que é que ele vai fazer. Jacó acreditava que ao pegar em certos paus, pegava num tronco, imaginem, de uma árvore qualquer que os irmãos tiverem na cabeça, e ele tirava partes da casca da árvore. Então tirava como se fosse tiras. E ele acreditava que ao meter estes troncos listados, como se fosse um animal malhado, junto do sítio onde os animais iam beber água, os animais, quando olhassem para aquilo, ao acasalarem, iam ter animais malhados. Meus irmãos, não vamos, porque a Bíblia tem isto escrito, não vamos acreditar nisto. Isto não passa de uma superstição, de uma crença qualquer, sem fundamento nenhum. A Bíblia não está a dizer que isto funciona. Não é para agora nós fazermos isso e acharmos que funciona. Não. Cientificamente sabemos que isto não faz nada. Mas era uma crença que ele tinha. Era uma crença que ele tinha. Então ele vai fazer isso e achar que isto iria ajudar os animais a reproduzirem-se. Bem, então separou Jacó os cordeiros e viu o rebanho e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão e pôs o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. Agora os irmãos leem isso e dizem, começaram a nascer listados. Começaram, mas não é por causa disso que Jacó fez. É só para nós não desenvolvermos crenças bíblicas, porque está escrito, não é porque está escrito que Deus valida. Está escrito porque a Bíblia não omite. A Bíblia não omite o adultério de Davi. Mas eu leio a história de Davi agora, porque está na Bíblia, eu também posso adulterar? Não. A Bíblia não omite. Não é? Esta crença está errada. Então, devemos tentar compreender o que é que estava a passar. E eu fiz aqui estes desenhos para nós tentarmos perceber o que é que aconteceu. Então, qualquer um de nós, nós temos a herança, aquilo que chamamos genética, temos a herança genética dos nossos pais. Por exemplo, as minhas células têm a informação genética é metade do meu pai, metade da minha mãe. As nossas células é como se tivessem a informação genética em duplicado, do pai e da mãe, com exceção das células sexuais. Só tem como se fosse metade da informação. Porquê é que só tem metade da informação? Porque a minha célula sexual, ao juntar-se com a célula sexual de uma mulher, juntam-se, então a pessoa que nascer tem, nas suas células, a informação genética dos dois. Então, nós temos sempre aqui como se tivesse ali uma coisa duplicada. Então, vejam, meus irmãos, isto aqui, esta é a parte que recebeu do pai, esta é a parte que recebeu da mãe. Quando tem ali o A maiúsculo, significa que é naquilo que se chama o dominante. O dominante. Basta estar um A maiúsculo, o animal vai ter a cor que este A tiver.
Estão a perceber? E que é o dominante, naquele caso destes animais, é ter uma cor só. Então vejam, se o animal receber aquele gene dominante A para a cor branca e da mãe também, a cor do animal, isto é um exemplo, vai ser branco. Mas se receber o A, o dominante branco de um pai, mas do outro recebe o A pequeno, que é o recessivo do outro pai, porque este é dominante, a cor vai ser o quê? Branca. E se for o mesmo aqui, recebe este do pai, que não é dominante, mas recebe o A branco dominante da mãe, o animal vai ser o quê? Isto é um exemplo de uma ovelha, por exemplo, vai ser branco. Só não é branco se o animal receber o A minúsculo do pai e o A minúsculo da mãe. Para malhado. O animal vai dar malhado. O que o Labão fez foi isto. Tirou isto. Só que agora os animais vão acasalando, mas o que o Labão não sabia é que ele olhava para os animais, era branco, mas dentro do animal continuava a ver o A pequenino. Continuava. Nós não conseguimos ver. Um exemplo que podemos dar é a Carla e o Alisson. Os irmãos vejam a Carla e o Alisson e olham para os olhos da Maria. Os irmãos, mas saiu a quem? Na Carla e no Alisson, lá dentro deles, nós não conseguimos ver. Mas há qualquer coisa que não é dominante da cor daqueles olhos que a Maria tem. Porque os olhos da Maria vieram, garanto-vos, da Carla e do Alisson. Não vieram de mais ninguém. Mas então eles já tinham informação dentro deles. Só que não era dominante. Só que juntou-se aquele A pequeno, mas A pequeno, então deu aquela cor dos olhos. Então, quando nós agora vamos fazer aqui as probabilidades, eu espero que os irmãos confiem em mim, mesmo para aqueles que não vejam muito de matemática, não conhecem muito, mas eu fiz aqui as probabilidades e depois nós estivemos a fazer aqui o A com A vai dar 0% de poder ser malhado, 0%. Neste caso, deste animal acasalar com este, há 25%. Há 25%. Só que agora eu tenho 3 possibilidades, eu tenho que pegar nestas 3, tenho que fazer aqui uma série de contas, que é a probabilidade média. A probabilidade média vai-me dar este valor aqui de aproximadamente 8%. O que é que isto significa? 8% significa que em cada 100 animais que nasciam, em média, em cada 100 animais que nasciam, 92 eram para Labão e 8 eram para Jacó. Era isto que iria acontecer. Então agora os irmãos conseguem ver a proporção. 92 ficavam de Labão. Vejam agora, o Jacó começava a ganhar alguma coisa. Mas já viram, se em cada 100, 92 eram de Labão e 8 só eram de Jacó, Jacó ia enriquecendo. Mas o outro enriquecia isto. Não havia comparação sequer possível. Não havia comparação sequer possível. E é aqui que nós vemos a mão do Senhor. O que acontece é que, sem uma explicação científica, começaram a nascer animais malhados como ninguém esperava. De tal maneira, e a Bíblia em alguns aspectos é parca. Parca é pobre em dar muitas informações, mas tem palavras com força suficiente para nos dar aqui uma informação muito interessante para vermos a bênção de Deus. E diz assim: porquê? Começou a nascer animais malhados. Nós vamos perceber pelo contexto que o Labão depois dizia: tem muitos malhados, vamos mudar. Se calhar de vez em quando é bom mudar. E eles mudavam. Então agora os malhados eram de Labão e os animais com uma cor eram de Jacó. E começavam a nascer mais animais com uma cor só. O Labão podia mudar como quisesse. Sempre os animais que eram pertencentes a Jacó sempre aumentavam. E vejam o pormenor do texto bíblico. E o homem se tornou mais e mais rico. A riqueza de Jacó não parava. E quando a Bíblia tem essas expressões, é mesmo para nós percebermos, não era o homem ficou um pouco rico. Não. É sempre uma coisa para nos impressionar. O homem ficou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos. Não era ter 8 em cada 100. Não podia ser. Teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. E a Bíblia está a utilizar aqueles indicadores que na altura eram os indicadores da avaliação da riqueza. Era como se fosse no nosso tempo e teve dinheiro e ações e ouro e era sócio de empresas.
Era como se fosse assim. Então o homem enriqueceu, enriqueceu. E nós conseguimos olhar para isso e perceber: isto foi a mão de Deus. Isto foi a mão de Deus. E podemos compreender que Deus foi com Jacó. Jacó já não era o mesmo homem. Jacó, nesta fase da história, já não era o homem que saiu. Lembram-se que ele era o enganador, era o calculista. Este homem trabalhou 14 anos. Ele mudou. Ele aceitou o acordo. Como é que este homem, que era o enganador, que vendeu a primogenitura, comprou por um prato de comida, que comprasse por muito ouro? O homem era mesmo também uma pessoa que gostava de enganar e tirar proveito de forma fácil e barata. Este homem aceitou este acordo de Labão. Vemos que era um homem transformado. Porquê que este homem estava transformado? Porque ele, lembram-se o que é que aconteceu em Betel? Ele fez aquele voto ao Senhor, ele percebeu: o Senhor está aqui. Ele disse: se fores comigo, se estiveres comigo, serás sempre o meu Deus. E este homem percebeu que Deus era com ele. E este homem viveu temente, percebendo ao longo da história, continua a ser um pecador, mas um pecador transformado. Um pecador agora temente ao Senhor, porque Jacó sabia, nós vamos ver a partir da semana passada, que aquilo que estava a acontecer não era normal. Ele sabia que aquilo era bênção de Deus. Então que possamos identificar a bênção de Deus nas nossas vidas, seja desta forma ou seja de outra forma qualquer. Possamos ter sempre noção de que Deus é quem nos ajuda. E que possamos assumir um compromisso. Porque para Jacó, os irmãos não vão encontrar mais um rastro de idolatria na vida daquele homem. Porque ele tinha feito um compromisso com o Senhor. Tu serás o meu Deus. Aquele homem comprometeu-se com o Senhor e cumpriu. E Deus o abençoou grandemente. Vamos continuar esta história, meus irmãos. Ainda temos aqui muita coisa para ver, mas que possamos aprender com o exemplo deste homem e que possamos ver que Deus resiste aos soberbos. Porque Labão sempre tentou enganar, mas o Senhor sempre protegeu os seus. E o Deus de Jacó é o mesmo, é o nosso também. Que o Senhor nos abençoe.